Graça e paz, igreja. Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Nós também. A gente fica muito contente de poder trazer a mensagem hoje. É algo que Deus tem falado muito na importância para nós como casal e como família, que é a questão da oração. É onde a gente consegue se blindar, é onde a gente consegue buscar o que a gente precisa. E a gente queria trazer isso para vocês hoje. Amém? Eu vou pedir para que vocês abram ali, por gentileza, em Mateus 18, 19. Mateus 18, 19. Se quiserem ler também aqui no telão, fiquem à vontade. Amém? Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, o seu cuidado sobre nós. Pai, que nessa manhã, Senhor, possamos estar com o nosso coração aberto, recebendo mais do Senhor, prestando atenção no que precisamos estar fazendo, no que precisamos estar melhorando, mas o principal, possamos ser sensíveis ao seu falar. Que a sua palavra, Senhor, caia no nosso coração e frutifique, Senhor. Que esse é o desejo do seu coração para nós, Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém? Quem aqui ama a sua família? Todo mundo levantou a mão? Quem aqui ama a sua família? Quem entende que a família é o propósito de Deus nessa terra? Que tem uma unção especial na família. Sim, todos nós sabemos que isso é importante. Mas muitas vezes o dia a dia, eles acabam sufocando isso. E o mais interessante é que nós, como seres humanos, individuais, aqui na igreja a gente tem sido incentivado a orar, orar e orar. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso individualmente. Mas tem um poder diferente quando a gente ora em casal, quando a gente ora em família, quando a gente ora na mesa, quando a gente dedica um tempo específico para isso. E Jesus ele nos ensinou a persistência na oração e muitos de nós já praticamos isso individualmente. E já temos uma vida de oração. E nós como igreja a gente tem aprendido a importância das nossas orações nas nossas vidas. Mas hoje queremos colocar a importância disso como casal. O quanto a gente avança, o quanto a gente estreita os nossos laços, o quanto a gente fica perto um do outro, o quanto a gente fica mais íntimo na oração como casal, mas também na oração como família. Quando a gente tira um tempo para orar pelos nossos filhos, perguntar, Duda, como é que está a escola? Você quer que eu ore por alguma coisa? João Pedro, o que aconteceu de diferente? É isso que Deus quer de nós, que a gente possa estar avançando cada vez mais e crescendo principalmente, né? Muitos desconhecem ou ignoram o poder de orar junto e simplesmente deixam de desfrutar bênçãos inigualáveis, em seus casamentos, na sua família, nos seus relacionamentos. E orar junto, ele proporciona para o casal uma intimidade, como eu acabei falando, né? E que nenhuma dessas outras áreas das suas vidas, ela é capaz de lhes dar. Como, por exemplo, eu quando oro com a Paty e abro meu coração nas coisas que estão acontecendo no trabalho, um dia que eu chegar um pouco mais cansado, ela não vai achar que é ela. Ela não vai achar que eu estou bravo com ela. Ela não vai achar que eu estou estressado com ela. Isso já pode gerar um atrito entre nós dois. Mas quando eu abro meu coração, oro com ela e falo, puxa, lá no trabalho está complicado. Estou com outras situações, por exemplo, do meu lado da família, por exemplo, ela vai saber que não é com ela. Isso não vai gerar um atrito, isso não vai fazer ela achar que eu estou bravo com ela. Os maiores atritos no casamento, na família, é o achismo, é deduzir, é achar que tem uma bola de cristal e tentar adivinhar as coisas. E Deus não quer, Deus é um Deus de comunhão, Deus é um Deus de comunicação. Isso tem que haver entre o casal e entre a família. Amém? Vou fazer uma pergunta igual todos os pregadores. Vocês estão aqui comigo? Amém? Glória a Deus. E quando a gente realmente se propõe a orar junto, vamos poder compartilhar um com o outro o que está no nosso coração, os nossos desafios, nossos sonhos, dificuldade, e aí possibilitando uma profunda intimidade entre o casal e entre a família, tornando cada vez mais fácil as pressões do dia a dia.
Quem aqui que tem pressão no dia a dia? Acho que ninguém, né? A vida é um mar de rosas, é uma facilidade. Então, seja a pressão em família, seja uma pressão no trabalho, seja uma pressão nos relacionamentos, para os jovens, seja uma pressão na faculdade. Quem está passando de fase de jovens para adolescentes, são novas dificuldades, são novas batalhas que a gente tem nas nossas vidas. E o momento de oração entre pai e filho, entre esposa e esposo, isso faz com que a gente estreite o nosso relacionamento. Isso faz com que a gente entenda a dificuldade com que o nosso filho está passando na escola. Isso faz com que a gente entenda a dificuldade do dia a dia da nossa esposa, mesmo ela trabalhando fora ou não, porque a vida delas é fácil, não é? Bem não fácil. É mais simples? Então é justamente isso, essa oração, a gente acaba se moldando um ao outro, entendendo que o outro tem as dificuldades, que é na oração que a gente recebe as ferramentas para que a gente possa estar batalhando essa batalha diária. E junto, orando, a gente consegue desfrutar de uma melhor comunicação. E a gente vai sendo moldado pelo Espírito Santo a aprender a colocar a esperança nas coisas? Não. A esperança nas situações? Não. A esperança em Deus. Amém? E eu acredito, né, que a gente como igreja já tem aprendido. É fácil a gente separar um tempo para orar, individualmente? É uma batalha, né? E quanto mais quando a gente separa e decide ter esse tempo como casal. Então, quando a gente entende que a oração, até no versículo ali fala, né, que 2 concordarem na terra sobre qualquer assunto sobre o qual pedirem. Mas a oração, ela é muito mais do que a nossa lista de pedidos diante de Deus. Porque Deus já sabe o que eu preciso, certo? Ele já sabe. Antes de eu chegar a pedir, Ele sabe, Ele me criou, Ele sabe da nossa necessidade. Mas a oração é a nossa comunicação, é o nosso relacionamento com o nosso Pai. O que Ele mais anseia de nós, no momento da oração, é que a gente despede o nosso coração diante dEle. Amém. E isso individualmente já é muito precioso e a gente tem as nossas batalhas a vencer para separar esse momento, porque o que o diabo quer fazer, o que o inimigo quer fazer? É não permitir que a gente desfrute do relacionamento com o nosso Pai. Então, ele vai impedir que a gente tenha esse tempo. E quanto mais no casamento. Porque o casamento é propósito de Deus. A família é a trindade viva aqui na terra. A expressão, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que ele quer fazer? Ele quer destruir. E a oração, a comunicação, o relacionamento que nós temos com o nosso Pai, e quando a gente, né, cria essa conexão como casal, é aquilo que o inimigo quer destruir. Então é mais difícil ainda, né? A gente não tem uma notícia tão boa, né? A gente tem que decidir, a gente tem que se sacrificar a orar como casal. Porque aqui a gente vai estar manifestando a trindade dentro na terra. E quando a gente tem a comunicação, quando a gente entende o poder da oração, como casal, a gente desfruta do sobrenatural nas nossas vidas. Porque o natural a gente faz com a nossa força, com a nossa mão. Mas o sobrenatural a gente só vai desfrutar através do nosso Pai, através do Senhor Jesus nas nossas vidas. E esse relacionamento como casal é muito importante. Então, existem barreiras, né? Existem desafios que nos impedem a estar orando e desfrutar desse poder da oração como casal. Então, precisa haver o quê? Uma decisão. Nós aprendemos que a oração, a palavrinha oração, tem a palavra o quê no meio? Ação. Então, precisa que eu tome um passo de decisão para que eu tenha esse tempo de oração com o meu cônjuge. Para que, como família, né? Alguns aqui não têm o cônjuge, mas traga isso para a tua família. Que seja 1 ou 2 minutos de oração, mas que haja essa ação, esse tempo, essa decisão, para que vocês desfrutem desse tempo de intimidade como casal. Então, entender que eu vou experimentar o sobrenatural de Deus através do natural que está ao meu alcance de fazer é muito importante. Quando essa revelação cai no nosso coração de que esse desfrute da graça de Deus, do sobrenatural, eu tenho o privilégio de experimentar, mas o sobrenatural só vem, a gente já escutou isso também, sobre o natural. O natural precisa acontecer para que o sobrenatural venha.
Então, eu preciso decidir isso. Então, a oração, ela exige uma ação de nós, para que a gente possa viver. Então, além das respostas de oração, o viver esse nível espiritual é ter essas experiências. Então, quando o casal, ele ora junto, ele faz o quê? Frutificar os nossos talentos. Então, quando há uma diferença, né, quando a gente ora como casal, no tempo de oração, qual que é a diferença? Quando eu oro com o Renato e quando eu oro pelo Renato. E isso é importante, a gente, né, como casal, como família, entender a importância dos dois. A gente, né, trabalha com casais, já serve, né, nos casais há algum tempo. E, né, num momento de discipulado, a gente estava lá orando e falando, Deus, o que a gente... Porque eles tinham um desafio de orar juntos. E aí, nesse momento, a gente buscou no Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo falou, só orem juntos. Sim. Não precisem mais orar um simples pelo assim. outro. Né? Orem juntos. E aí o Espírito Santo de Deus, né, ministrou os nossos corações. Quando a gente está no nosso momento de oração, a gente coloca diante do nosso Pai o nosso coração. Né? Porque Ele sabe o que nós precisamos. Então, Ele está ali pronto para escutar o que está no nosso coração. E o Renato, ele tem a intimidade comigo, porque há 16 anos casado, ele sabe do mais íntimo do meu coração, ele sabe do mais íntimo dos meus dias bons, dos meus dias ruins. Ele sabe tem dias bons, né, amor? Só tem dias bons. Principalmente naquele período, né, que a mulher passa, né, o marido tem a intimidade de saber os dias, né, maus que a gente passa. Então, o Renato me conhece verdadeiramente. Porque ele acorda comigo com o cabelo desse tamanho, ele sabe quem realmente eu sou, sem maquiagem. Linda, continua sendo linda. Ele dorme comigo, ele sabe como eu sou com o pijama rasgado, né? Ele sabe como eu sou quando, né, tô com raiva e quero falar o que não devo falar. Ele me conhece. Ele tem intimidade comigo no físico, no natural. Mas quando a gente ora junto e eu exponho o meu coração diante de Deus e Ele está comigo em oração, Ele tem o íntimo do meu coração também. Amém. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E no natural, no meu físico, o Renato me conhece. A tua família te conhece. Os teus desejos, os teus sonhos, os teus planos. Mas e o teu espírito? A tua alma, o que está ali no teu coraçãozinho, que muitas vezes, na correria do dia a dia, né, nas atividades que a gente não tem um momento, né, de conversar e compartilhar aquilo que está lá no teu coração. E é o momento onde eu coloco diante de Deus. E se Ele está comigo em oração, vocês percebem que é um desgaste a menos? Eu vou falar uma vez com meu pai, mas Ele está comigo. E eu cresço em intimidade com Ele e com o Pai. Então, orar juntos. Eu não preciso pegar minha listinha e falar, Renato, ore por isso, isso e isso. Eu preciso colocar isso diante do meu Pai. Amém. Mas o fato dele estar comigo faz com que a nossa aliança se fortaleça. Faz com que eu cresça em intimidade dentro do meu casamento. E o poder que isso tem, quando os desafios vêm, é fantástico, é o sobrenatural de Deus acontecendo. Então, se eu sou fiel com o meu pai, mas eu trago o Renato junto comigo, para que ele tenha esse tempo de oração comigo, facilita o nosso processo aqui na Terra, não facilita? Porque aí a gente está colocando o nosso coração diante do Pai, mas ao mesmo tempo eu estou crescendo em relacionamento com o Renato. E a oração por aquilo que a gente tem colocado diante de Deus, né? O meu pedido de oração. E isso é fundamental também dentro do casamento. Porque, como o Renato falou, quando a gente coloca o nosso coração, os nossos pedidos, muitas vezes a revelação, e isso é Deus, é o Senhor Jesus. Porque às vezes eu chego estressado do trabalho, ou o Renato chega com uma situação e a gente fica naquele achismo, puxa, eu fiz alguma coisa, ele não está falando comigo. Mas se eu tenho esse tempo de intimidade, e eu sei que o Renato está passando por um desafio no trabalho dele, e eu sei que ele chegou fisicamente cansado, emocionalmente desgastado, eu vou entender que aquilo não é comigo. Eu vou entender que pelo fato dele ter compartilhado isso com Deus, e eu estou junto com ele, eu vou saber como auxiliadora a lidar com a situação. E o inverso também. Então, o poder que há na oração, amém, quando a gente se fortalece na nossa aliança, é além do que a gente pode ver no nosso natural.
E aí o nosso relacionamento, ele se fortalece, a nossa intimidade, ela cresce. Então nós crescemos em relacionamento, porque a oração é o nosso relacionar com o nosso Pai. Porque Ele já sabe o que a gente precisa. Mesmo antes da gente orar. Mas Ele anseia se relacionar conosco. E a oração é essa ferramenta, no qual Ele acessa o nosso coração. Então quando nós oramos como casal, automaticamente o nosso cônjuge acessa o nosso coração. Amém. E é um privilégio isso, amém? Porque a gente se fortalece. E aí, né, as pessoas vão, puxa, vocês só se olham e vocês entendem que o outro está passando? Por quê? Porque isso foi o poder da oração lá atrás. Eu vou olhar para o Renato e talvez vou identificar que ele não está confortável numa situação, porque lá atrás a gente teve um momento onde a gente colocou isso diante de Deus, juntos. Né? Então a gente sabe que é importante o nosso momento individual de oração e a gente precisa disso, né? A gente tem na palavra de Deus, fecha o teu quarto, você sozinho e Deus vai te abençoar. Mas também a palavra diz que quando 2 orarem, tudo que pedirem, o teu Pai vai fazer, segundo a vontade dele, amém? Amém. Né? Então a gente cresce. Então os cônjuges vem a imagem de Jesus Cristo na face um do outro, quando a gente ora. E assim eles se apoiam. Então, meu cônjuge é aquele que, né, nos conhece todo dia. E quando eu exponho a minha fraqueza, eu encontro um lugar seguro. Amém. Porque é diante do nosso Pai que a gente se expõe. E ali a gente coloca as nossas fraquezas, os nossos desafios. E o meu cônjuge sabe aonde ele vai me apoiar quando eu me sinto fraca. Amém. O meu cônjuge, ele não vai permitir que eu caia, porque ele vai me segurar. E aí eu vou pedir para vocês abrirem lá em Eclesiastes 4:9. Que fala assim: melhor serem 2 do que? Porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se um cair, o outro o levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Deus nunca vai permitir que nós 2 caímos junto. Nunca. Sempre um vai apoiar o outro. Então, em momentos em que eu estiver fraca, o Renato vai estar ali para me acompanhar, para me levantar, para me erguer. E ele só vai ter esse discernimento quando eu colocar diante dele e quando a gente se dispor a orar juntos. Porque ele vai entender o processo que eu estou passando, aquilo que Deus tem me falado, e isso é muito importante, porque aí eu recebo uma palavra de Deus e eu não coloco isso em oração junto com o meu cônjuge, e aquilo fica ali para mim, mas opa, eu sou uma só carne e um só espírito. Mas se a gente não tem essa intimidade, essa conexão em oração, como o Renato vai desfrutar daquilo que Deus tem colocado diante de mim? Das promessas, dos sonhos. E que vão ter a ver com Ele. Porque se eu estou casada com Ele, esse é o propósito, esse é o princípio, aquilo que Deus tem para mim, Ele tem para o Renato também. Amém. Amém? Então, o sacerdote do meu lar, ele precisa estar conectado comigo enquanto a gente tem esse momento de oração. Assim como a auxiliadora idônea precisa estar com ele nesse momento de oração. Então, é fácil? Não é. Às vezes a gente já tem o desafio de orar e a gente já escorrega, né, na nossa devocional individualmente, porque... E quando a gente precisa separar o nosso tempo como casal? Mas comecem no pouco. A gente começou orando... Meia hora. Meia hora por dia. Não? Não. Quanto tempo? Acho que eram 5 minutinhos, né? Meia hora por dia, gente. A gente começou meia hora, poxa. A gente fez um curso de aliança, né? E a gente começou com o propósito ali de 5 minutinhos. E era, né, algo que a gente decidiu ali fácil. Quem saísse de casa orava um pelo outro, abençoava o outro. E aí virou uma rotina, né? Virou algo natural para nós. E aí o Espírito Santo é dinâmico, então ele vai o quê? Ele vai, querem experimentar mais, então aumentem esse tempo de oração. E Deus vai dando a estratégia para cada casal. E foi bem fácil, assim. Todos os dias dava vontade, todos os dias a gente queria orar junto. Era no relógio, assim. Todo dia a gente queria orar. À noite também não tem cansaço. É bem tranquilo, né, amor? E aí eu queria chamar as mulheres para algo bem, né,
importante. A gente, né, servindo e nessa caminhada, a gente sempre escuta das mulheres ali, puxa, mas eu não aguento mais chamar meu marido para orar. É sempre eu que tenho que chamar ele para orar. É porque meu marido, né, não ora. E porque não sei. Sempre essa justificativa. É mentira, né, homens? Mentira, né? Esse lado do inimigo. Mas, mulheres, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Quando a gente tem o entendimento e a revelação no nosso coração que a mulher sábia edifica a sua casa, o processo de edificar não é do dia para a noite. Quem trabalha em construção sabe que tem a fundação que não se vê e o tijolinho por tijolinho. E quando a mulher está desgastada, né, falando, puxa, eu tenho que chamar, aí que você tem que chamar. Porque esse é o teu chamado, mulher. Cansa? Cansa. Mas eu vou explicar para vocês o que cansa mais. Cadê o Tobias? Vem, Tobias, rápido, que senão o pastor não vai deixar mais nós pregar. Tá? E às vezes até os jovens que estão aqui hoje, os adolescentes que estão hoje, eles acabam pensando no seguinte, puxa, mas eu na minha idade, para que serve essa mensagem para mim? Na realidade, a mensagem serve muito para quando a filha vê a mãe orando. E serve de exemplo quando chegar aquela situação dentro do casamento. O pai da mesma forma. Tem um inimigo aqui atrás de mim. O pai da mesma forma. O filho olha o pai se posicionando como referência. Aí ele não vai buscar referência fora. Então vai lá, inimigo. Esse aqui é o nosso inimigo, tá, gente? Só agora. Eu amo ele, mas só agora. E esse é o meu marido, sacerdote do meu lar, um abençoado. Então, quando eu estou edificando a minha casa e quando eu estou orando, isso é chamado para as mulheres, pela minha família, enfim, e o inimigo vem atacar, o edificar é o quê? Calma, inimigo! Ele vem atacar quem? O sacerdote, porque ele é a linha de frente. Mas eu estou atrás dele, eu estou edificando, eu estou orando, eu estou perseverando. Eu falo, Renato, vem orar, a gente precisa orar. E o que acontece? Pode empurrar agora, mas devagar, porque senão vai... O Renato cai? O Renato não cai. Tá pesado para mim, porque o Renato é pesadinho. Tá pesado. Mas a mulher sábia edifica o quê? A sua casa. E o edificar é um processo. E eu vou aguentar porque o meu pai me criou forte. E não tem um versículo na Bíblia dizendo que é o homem que edifica a sua casa. O versículo na palavra de Deus diz que a mulher edifica a sua casa. E a oração é um processo do edificar a sua casa. Então a mulher vai aguentar. Tá? Então as mulheres têm o chamado de edificar a sua casa. Vocês vão aguentar em oração? Sim. Tá? Agora, se eu saio e desisto e não persisto, vai lá. O que acontece? Fica aí no chão, amor. O que acontece com o sacerdote do meu lar? Ele cai. E aí, eu como mulher vou ter que fazer o quê? É mais difícil? É muito mais difícil. Eu levantar o sacerdote que caiu porque eu desisti de chamar ele para orar e edificar a minha casa, do que orar por ele. Então, quando a gente entende que há sacrifício, como Jesus se sacrificou por nós na cruz, ele deu a sua vida. E esse chamado é para nós, mulheres. Não é fácil e às vezes cansa mesmo. Eu muitas vezes cansei de falar, puxa, Renato, eu tenho que te chamar de novo para orar. Você já sabe, você já tem a revelação. Mas vamos lá. E eu chamo o Renato para orar de novo. Mas vocês percebem que quando tem os desafios, a gente experimenta o sobrenatural não só naquilo que, os pedidos, mas a gente experimenta o sobrenatural quando os ataques do inimigo acontecem dentro do nosso lar e nós não nos abalamos com eles, porque nós estamos o quê? Respaldados. O sacerdote do meu lar, ele está protegido pela oração, pelo que eu edifiquei, né? Não eu, Patrícia, mas nós como
mulheres sábias dentro da nossa casa, edificamos. Então, nós experimentamos o sobrenatural, o poder da oração, não só vendo os resultados naturais daqueles pedidos de oração, mas nós experimentamos o sobrenatural quando Deus não permite que nós passamos por situações em que o inimigo nos ataca e ele podia destruir a nossa família. Mas não, porque o nosso alicerce, a nossa edificação está baseado na oração em Jesus Cristo. Amém? Então, quando essa revelação cai nos nossos corações, a gente orar, opa, vamos lá, orar, vamos, opa. E isso precisa cair nos nossos corações. Então, para as mulheres, né, em especial, chamando, né, vocês para esse chamado realmente, esse propósito, nós edificamos a nossa casa. Amém. E a oração, ela faz parte da ferramenta principal dessa edificação. Amém? Amém. Isso até, essa questão de poder orar junto e suportar, isso também cai pela questão dos nossos filhos. O que é muito mais fácil? A gente orar pelos nossos filhos e direcionar eles, ou deixar que o que o mundo crie, eles peguem algum vício e depois a gente sofra? O que é mais fácil? A gente chamar eles para orar, chamar para conversar. É um pouquinho complicado orar todo dia, Maria Eduarda, ou não é? É cansativo ou não é? Mas é necessário. Então, tanto o homem quanto a esposa realmente alicerçar toda a família, chamar para orar, perguntar como é que foi o dia, perguntar se tem alguma coisa na escola que está incomodando, para nós como pai proteger as emoções dos nossos filhos também. Vocês viram aqui que no momento que eu estava aqui, nessa posição, quando você pratica alguma arte marcial, Alexandre, é mais fácil derrubar assim ou derrubar assim? Assim, porque eu não tenho nenhum alicerce. A mesma coisa é quando um homem não se posiciona dentro do casamento, dentro da família, e fala, aqui não. Se o Tobias, nosso inimigo, naquele momento, ele viesse me atacar, se eu mudasse essa base, seria muito mais difícil me derrubar. E o que é essa base? É o posicionamento do homem e é o estar em oração. É o estar vigilante com os filhos, com a esposa, com todas as situações dentro do próprio relacionamento. Amém? E o que a gente fala na questão de perseverar? Né? Então, na questão de perseverar, existe uma batalha espiritual no relacionamento matrimonial. Ou quem aqui vive um casamento maravilhoso, a família está tudo certo, está tudo perfeito. E Deus deixa, muitas vezes, com que isso acabe chegando, porque como a Paty falou, é o se posicionar, é a decisão. Só vai parar de acontecer quando nos posicionarmos em oração. E a oração, ela dá esse feeling nas coisas que vão acontecendo. Às vezes eu brinco com as crianças, eles chegam falando alguma coisa, eu sei que vai vir algo, eu só faço assim, ó. Eu estou sentindo o cheiro. Eles já sabem. Porque o que faz a questão da intimidade entre esposo e esposa, filhos e filhos, é a oração. A gente sabe aonde eles vão avançando, o que eles precisam é a questão das batalhas. E voltamos a dizer, é a questão do perseverar. No relacionamento, onde Deus ele gera a unidade, a continuidade de uma batalha espiritual a dois, onde a mulher persevera e edifica em oração o casal, e o homem também é armado em oração para defendê-los. É o que eu peguei e falei, a questão do posicionar. É a questão do homem estar atento a todo momento ao que está acontecendo. Não deixar a TV educar, não deixar o YouTube educar, não deixar más amizades educar as crianças. Porque se o teu filho tem uma dúvida, eu não chegar para a Duda, para o João, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Como é que está a escola? Mas não é chegar e perguntar, tá tudo bem? Ah, tá. Ah, então tá bom, já fiz minha parte como pai. Não, é investigar. É chegar e perguntar, vamos orar, como é que está teu coração? Aí esse é o posicionar onde o inimigo não vai conseguir derrubar. Porque eu estou posicionado, prestando atenção no que está acontecendo, principalmente na oração, e a Paty está me apoiando. Então eu tenho certeza de que eu estou apoiado, mas principalmente alicerçado na oração e no sentimento. Amém? E até essa... Aqui nas posições. Em Efésios 5 está descrito ali os deveres conjugais. Em Efésios 6, 18, diz o seguinte. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Agora, o que seria esse vigiar? É estar realmente em oração todo o tempo. O pastor Arnold falou algumas vezes para nós que quando ele sai da casa dele para cá, ele está orando, mesmo que seja em língua, é vigilante. Nós, quando estamos dirigindo, possamos estar orando em línguas, também sejamos vigilantes. Possamos estar prestando atenção em tudo que está acontecendo. O filho falou alguma coisa diferente, a gente sabe que não é padrão de Deus. Falou algo diferente, a gente já consegue pegar que isso não é de Deus. A gente vai lá e conversa, adverte, pergunta, vê o que está acontecendo. A Paty Maeda com certeza deve passar várias e várias situações na escola, onde algumas vezes a gente também fez parte. Justamente desse cuidado, de prestar atenção no que está acontecendo. Então, que possamos estar sempre atentos a tudo que os nossos filhos, esposas, no caso das esposas, os maridos também, que a gente possa estar sempre atento, sempre vigilante a tudo que está acontecendo. Não é simplesmente uma coincidência o fato da Bíblia dizer, junto com a questão dos deveres, e finalizar com a perseverança em oração. Porque existe uma batalha a ser vencida como casal e como família. O que é a igreja? Alguém pode me dizer rapidinho o que é a igreja? Uma situação fácil de definir o que é a igreja nada mais é da união de várias famílias. Porque sempre a gente fala a questão de um lar consolidado, automaticamente vai ficar mais fácil a vida em igreja. Várias famílias apoiando uns aos outros, vai ficar mais fácil caminhar. Pensando da mesma forma, agindo da mesma forma. Daí não vira a questão dos atritos. É realmente esse feeling, essa questão de orar junto. Eu poder orar com o Fernando, orar com o Paulinho, orar com o pastor Arno, orar com o Alexandre. Isso faz a diferença, orar com o Tobi. Isso faz a diferença, porque também a gente divide as nossas batalhas. A gente consegue entender o que o outro está passando. Consegue entender o que o outro ministério está passando, para a gente poder servir de apoio. Amém? Então, ali o Renato até colocou, quando a gente estuda Efésios, a gente tem ali claramente os deveres conjugais, os deveres de pai e filhos, os deveres... E ele dá ali o nosso manual de vida, amém? Mas quando ele finaliza, ele fala, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, e sejam atentos e perseverem. Então, o que quer dizer? Deus nos dá um manual para que a gente desfrute da boa e perfeita e agradável vontade dele aqui. Mas ele também nos alerta que para que a gente tenha e a gente consiga cumprir esses princípios, a gente precisa perseverar no quê? Em oração. E isso cabe dentro do nosso casamento e dentro da nossa família, porque lá tem os deverezinhos de cada um, da mulher, do homem, dos pais, dos filhos, e ele finaliza com o processo ali de perseverar em oração. Amém. E normalmente surgem situações difíceis, às vezes pequenas, às vezes um pouco mais complicadas, até de praxe, Uma toalha molhada em cima da cama, é simples de se resolver. O outro entender a dificuldade. E é na comunicação que isso se resolve. Então, nessas situações pequenas, muitas vezes a gente assume posturas precipitadas, as formas de falar diferente. Às vezes até num discipulado, às vezes você falar um pouco mais ríspido com o teu discípulo, ele vai achar que você está estressado. Mas às vezes as situações são pequenas. E aqui, levando para a questão da família, também, quando você toma essa postura precipitada, a gente acaba ignorando essa arma que Deus tem para as nossas vidas. Para o nosso casamento, para a nossa família, que é a oração. E a vida espiritual ela é dinâmica. O Espírito Santo ele é a espada santa para todo casal. Um testemunho rapidinho até para os discípulos, para quem anda mais perto da gente, a gente tem praticado uma coisa que chama nada consta. O que é esse nada consta? Teve uma vez, num domingo de manhã, eu e a Paty veio acontecendo várias coisas durante a semana, e chegou no domingo. A gente teve um leve atrito. Só um leve atrito, foi uma coisa bem simples. Então a gente acabou tendo uma discussão e a gente na cama conversando e um levantando a voz, o outro levantando a voz, querendo um colocar o orgulho na frente. E muitas vezes numa discussão, não é quem ganha, é o que fala mais alto, ou o que deixa o outro sem argumento. Na realidade os dois perdem quando acontece isso. E é a resolução do problema. Eu não casei contra a Patrícia, eu casei com a Patrícia. Essa é a diferença. E o Espírito Santo pegou e falou para mim, chega, já deu. Vocês vão
todas as noites. Além de orar junto, você vai perguntar para a Patrícia, você fez alguma coisa? Eu fiz alguma coisa para você que te desapontou hoje? E a Patrícia da mesma forma. O que faz isso avançar? Não deixa com que as coisinhas pequenas vão guardando, a gente vai guardando no bolso, a Patrícia falou alguma coisa diferente. Eu sou muito próximo, eu gosto de estar perto, eu gosto de apertar, eu gosto de beijar, eu gosto de esmagar, eu gosto de estar de mão dada. Só que chega um dia, a Patrícia pega e não pega na minha mão, o que isso vai acontecer? Eu vou guardar. Na terça-feira, vai acontecer de novo, eu vou guardar. Na quinta-feira, eu falei alguma coisa, ela não escutou, eu vou guardar. E chegou no domingo, isso explodiu. E depois a gente falou, caramba, por que a gente está discutindo? A gente nem sabia. Então, quando a gente faz essa dinâmica de todo dia perguntar, Pati, o que eu fiz para você hoje que te desapontou? Aí a gente consegue tirar isso da frente. E o legal disso é que a gente estipulou a nossa cama como um lugar seguro. O nosso quarto como um lugar seguro. Ali ela pode falar tudo que está no coração dela. Eu não vou interromper ela. Não, mas você fez isso. Não é momento disso. É o momento de você escutar, ver a zica, a caca que você fez e poder ter a chance de corrigir. Por que da comunicação? A Patrícia me dá a chance de eu melhorar. E eu dou a chance da Patrícia melhorar. Isso não é regra, tá? Isso funcionou muito para a gente. Se vocês quiserem aplicar, Às perfeito. vezes eu durmo. Às vezes ela dorme, né? Às vezes eu estou falando ali, não sei o que, dela. Amém. Daí eu só falo amém, dela acorda. Eu falei, eu nem estou orando ainda, viu como eu te peguei? Então, porque assim, às vezes a gente se frustra porque tem que ser perfeito, gente. E não é, a gente é natural, a gente trabalhou o dia inteiro. Daí o Renato gosta de falar, né? Dá para perceber. Daí ele ora, daí eu durmo, daí ele, amém. Daí nesse dia eu falei amém, dela amém. Eu falei, eu nem estou orando ainda, só para te pegar. Mas ele não desiste, né? No outro dia ele está lá de novo, vamos orar. Uma hora vai dar certo. Então, para a gente finalizar, né, a oração é algo muito maravilhosa, né? E ela frutifica, ela agrada o coração de Deus, ela nos faz crescer em unidade, né? E às vezes, muitas vezes mesmo, pela desculpa do cansaço, da falta de tempo, da correria, e às vezes do orgulho mesmo, porque às vezes você está bicuda, às vezes você está bicudo. Dois bicudos não se beijam. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. E não tá. E o processo de oração, né, no teu lugar seguro, ele alivia essa atmosfera dentro da família e dentro do casal, né? Então, que a gente possa trazer isso para a nossa realidade, né? Esse decidir orar, esse decidir estar juntos no momento de oração e entender o poder que isso tem dentro da nossa família, dentro do nosso casamento e como isso gera o testemunho de glória para Deus, né? Então, às vezes as pessoas chegam lá fora e, puxa, né? Por que é tão diferente? Porque lá no nosso quarto de escuta houve o sacrifício, houve a decisão, houve separar um tempo de oração para que a gente possa experimentar do poder e da bênção e das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Então, essa revelação precisa, né, cair nos nossos corações, tanto da mulher como do homem, e essa unidade de trindade dentro da nossa família, e entender que a oração é o que nos aproxima ainda mais do nosso Pai, e naturalmente, ainda mais um do outro e como família. Amém? Então, a gente tem esse desafio, essa batalha, porque o que o inimigo quebrou no jardim, né, do Éden com Adão e Eva? Era a questão do relacionamento com o pai. O que aconteceu quando o pecado veio? Era a vergonha de se expor diante de Deus, diante do Criador. E aí, o que hoje o inimigo quer fazer? Trazer a vergonha, o orgulho e nos distanciar do nosso Criador. E naturalmente ele vai colocar o quê? As atividades, os dias, os sentimentos, as emoções à frente daquilo que realmente é a nossa prioridade, que é o nosso relacionamento com o nosso Pai. Amém? Se quiser subir. Queria pedir para o Ministério do Louvor subir aqui, por gentileza. E isso também se estende à questão dos filhos. Ter esse tempo de oração com eles. Ter esse tempo do lugar seguro para eles também na cama, antes de orar, e perguntar, está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem? Vejo que você está um pouco estressado. A Maria Eduarda, de vez em quando, a hora que ela chega em casa da escola, eu já falo para ela, estou sentindo o cheiro. Aconteceu alguma coisa? Antes da Pati ligar para a gente. Antes da Pati ligar para nós. Tô brincando. Né? Então, antes de chegar a notificação pais, ali... por favor, compareçam à escola. Não. Então, também se estende para filhos, se estende para a família. O importante é a comunicação, o importante é sempre orar junto. A oração é a chave
para todas as respostas e as situações. Amém? Mas eu tenho uma boa notícia. Todo mundo prestou atenção na boa notícia. Mas nunca é tarde para desfrutar de uma vida de oração. Está em um nível maior de intimidade espiritual, como casal, como família, como grupo familiar, para quem é líder. E Deus, ele se move através de uma decisão. A gente tem que sempre estar avançando, a gente sempre tem que estar decidido em dar o primeiro passo. É cansativo? Muitas vezes é. Mas essa é uma situação muito importante, é a questão de você tomar essa decisão e dar o primeiro passo. O Pai Celeste, ele anseia por ter um relacionamento conosco. E não se esconda, como Adão e Eva fez. Não se esconda depois de a gente ter um dia que a gente fez alguma coisa muito errada, muito complicada. Fala, não, Deus não quer falar comigo. O que Deus quer falar com o pecador? O que Deus quer falar com o cidadão que errou? O que Deus quer falar com o marido que falha, que grita, que briga? O que Deus vai falar para uma esposa que não apoia o marido? O que Deus vai falar com uma esposa que gera o atrito com o marido? O que Deus vai falar para um filho que muitas vezes desrespeita o pai? Não seja como Adão e Eva. Busque todos os dias essa comunhão, busque todos os dias esse tempo com Deus. Mesmo a gente sendo falho, mesmo todos nós sendo falhos. E Ele entregou o seu Filho para restaurar esse relacionamento. E eu queria pedir para que nós, como famílias aqui, a gente possa estar vindo à frente e receber a oração dos pastores aqui. Se coloquem em famílias, para que cada pastor tenha a liberdade de poder orar por vocês, de poder impor as mãos, de poder muitas vezes até quebrar esse medo que a gente tem, de falar, puxa, mas eu sou tão falho, o que Deus vai falar comigo? Eu queria que vocês realmente viessem à frente, como famílias, aqui, cada um mantendo um núcleo, e os pastores vão estar andando entre vocês. Vocês podem estar, ver em grupo familiar, perfeito, para que a gente possa estar orando por vocês, impondo as mãos. Se a gente sentir algo, a gente vai depositar na vida de vocês, vocês vão poder estar recebendo. Isso é, eu brinco, isso é a magia de ser igreja. Isso é a alegria que a gente tem de poder estar junto, cada um dividindo as dificuldades. Mas o principal, recebendo direcionamento em oração. Amém? Durante o louvor a gente possa estar se movimentando aqui. Peço encarecidamente, eu sei que está um pouquinho frio, mas vamos se movimentar. Amém?